Alô, comunidade Post Perfeito, tudo bem com vocês? O assunto de agora é identidade visual. Eu sei o quanto pega a gente na hora de decidir qual caminho trilhar ali dentro do Instagram. Então eu vou trazer um resuminho sobre o que é e o que contempla uma identidade visual e é só me acompanhar por aqui. Essa confusão sobre exatamente o que é identidade visual pode acontecer, principalmente quando a gente associa somente a cor e fonte. Às vezes a gente tem a ideia que a nossa identidade vai ser definida só com esses dois pontos, mas tem outros detalhes que vão ajudar a gente a ter mais clareza sobre a nossa identidade visual e conseguir reforçar de alguma forma essas nossas escolhas, para que a gente possa ser reconhecido. E a gente vai falar disso agora. Então, identidade visual é um sistema que proporciona unidade e identidade a uma empresa, a um grupo ou uma instituição, uma pessoa, bem como a seus produtos e serviços. Ou seja, eu vou ser identificado através de várias escolhas minhas, que quando eu olho de fora, eu vejo elas de forma unificada, eu vejo uma coisa só. Então é legal que a gente pense em uma identidade com propósito, aplicada àquilo que a gente está vendendo, seja um produto, seja um serviço. E para que eu entenda que ela está funcionando, é necessário que ela seja passível de ser reconhecida, tá, Ju? O que é isso? Se a todo momento eu tô trocando a minha identidade, seja em qualquer um dos seus pontos, na cor, na fonte ou outros que a gente já vai ver, vai ser mais difícil de eu ser reconhecida, de as pessoas criarem esse link quando elas veem com quem eu sou e o que eu faço. Como eu falei lá no comecinho, muitas vezes a gente tem a ideia de que identidade visual é só cor e fonte, mas é mais do que isso, né? Então aqui a gente vai ver de uma forma bem resumida quais esses outros pontos que, se a gente determinar e seguir eles, vão reforçar ainda mais essas nossas escolhas, tá? Então a gente tem cor, tem fonte, tem elementos referentes a tipo de ilustração, o tipo de fundo que eu vou usar, o estilo de fotografia, então isso também tem a ver com a minha identidade visual. Tem a parte de layout, que é como eu vou montar ali os meus materiais independente do que eu esteja fazendo. Então, em relação à posição, proporção, alinhamento, agrupamento, dimensão, vocês já devem ter percebido. Tem alguns Instagrams que têm a identidade de colocar tudo mais suave, menor, com mais borda. Outros não, outros já têm uma presença mais forte, eles abusam mais da dimensão da fonte, ou das ilustrações, ou das fotos. Então, tudo isso vai ajudar sim a reforçar. E tem um outro ponto que vai um pouco além da identidade visual, mas que ajuda a criar esse link, que é a linguagem. Então, existe a linguagem falada e a linguagem visual, né? Então a linguagem falada é como o meu discurso acontece, é a minha sequência, o meu tom de voz. Vou dar um exemplo. Aqui na empresa, desde o início, a gente definiu que a gente queria ter uma fala gentil na hora de criar nossas legendas, nossas CTAs, enfim. A gente não queria usar termos assim, você está errando nisso, coisas que você está fazendo errado. Todos esses detalhes também fazem diferença. Não existe um caminho certo ou errado, mas se a gente definir esses pontos, facilita ainda mais. A pessoa vai ler a legenda e vai saber que foi a gente. E a visual, ela tem muito a ver com o que vocês estão vendo, a roupa que eu tô usando, o estilo de óculos que eu uso, o meu cabelo, o meu cenário, mas todos esses detalhes vão ajudar com que as pessoas reconheçam você. Então, de uma forma bem rápida, quando você for escolher uma paleta de cor, a gente gosta muito de sugerir esses três pilares: gosto pessoal, aquilo que você gosta, o que tem a ver com o seu público e o que cada cor vai significar. Então, a nossa sugestão é que você comece exatamente nessa ordem: o que você gosta, o que tem a ver com o seu público e a teoria das cores. E você vê se essa sua escolha vai ser alinhada. Porque muitas vezes a gente parte da teoria das cores primeiro e no final a gente não consegue criar uma conexão com a paleta que a gente escolheu. E como a gente está falando de Instagram dia a dia, né, aquele esforço diário para estar ali presente,
Se eu tô com uma paleta que eu não gosto, tenha certeza, você pode começar a se sentir desmotivado, desmotivada, e isso não é legal. Então é legal que você esteja bem presente e que aquilo te represente. Em relação às fontes, aqui eu trouxe de uma forma resumida algumas categorias, tá? Então, mesmo ponto, você pode partir daquilo que você gosta, você vê o que tem a ver com o seu público, você vê se faz sentido esse link que você acabou criando. Cada fonte vai trazer uma sensação e isso você já vai perceber, né? Olhando mesmo. E essa escolha você vai testar. Um ponto importante é que a gente não tenha pressa em já querer definir 100% todos esses pontos. Por quê? Porque a gente muda, a gente começa a ter mais clareza do nosso negócio, então pode ser que hoje eu escolha uma manuscrita porque eu quero dar uma sensação de algo mais pessoal, mas pode ser que amanhã o meu público seja um público um pouco mais velho e ele tenha dificuldade em ler fontes desse tipo. Então pode ser que amanhã eu transforme em uma serifada ou uma regular para poder trazer um pouquinho mais aí de conexão com o meu público. Lembrando que esse conteúdo de forma mais aprofundada, ele tá lá na área premium, no curso Além do Canva, tá? Então a gente vai passar por cada tipo de fonte e eu vou explicar o que cada uma significa, onde a gente encontra. Aqui vai ser só uma pincelada pra gente começar a abrir a nossa mente em relação à identidade visual. Muitas vezes eu vejo muita gente no Instagram ditando regra para identidade visual. Minha visão, tá, gente? Tudo depende da sua intenção, do seu propósito. Então, não tem como eu virar para você e falar: ah, o seu público é feminino, então você vai ter que usar rosa, você vai ter que usar laranja, você vai ter que usar vermelho. Não necessariamente, porque a nossa identidade visual, ela não tá atrelada só ao nosso público, mas a quem a gente é e o que a gente quer passar, né? Então, tomem cuidado com essas regras que são ditadas e tentem se conhecer cada vez mais e entender mais do seu negócio, porque isso vai ficar cada vez mais fácil na decisão de vocês. Próximo passo: elementos. É muito legal que a gente também tenha claro que tipo de ilustração a gente vai usar, se a gente vai usar background com textura ou não, gradiente, enfim, e o nosso estilo de fotografia. Tudo isso vai influenciar muito no meu resultado, tá? Vamos dar uma olhadinha em cada um. Então vamos para o primeiro ponto dentro de elemento que são as ilustrações. Primeiro, existem vários tipos de ilustrações e é legal que vocês tenham claro qual tipo de ilustração vocês vão usar ou quais tipos vão ter dentro da sua identidade visual, porque não precisa ser só um, tá? Você pode escolher. Só que você precisa deixar isso claro para quem tá te vendo. Por quê? Se em cada post eu uso um tipo de ilustração, a gente vai voltar lá no início. Será que as pessoas vão me reconhecer por esse ponto da minha identidade visual? É legal que elas te reconheçam por qualquer ponto da sua identidade visual. E como a gente faz as pessoas lembrarem disso? Repetindo. Então, exemplo, ó. Eu escolhi a ilustração mais realista e mais handmade, eu vou mesclar as duas. Perfeito. Então, um post ou outro, eu coloco as duas, coloco uma só, coloco a outra, não coloco nenhuma, aí coloco as duas de novo, entenderam? Então, é legal que vocês tenham um padrão. Eu já vi muito post estilo carrossel, por exemplo, que a pessoa quer colocar uma ilustração em cada item e coloca uma ilustração diferente da outra. Então, eu não consigo criar essa cara de família, né, dos tipos de imagem que eu tô colocando. Então, atentem-se a isso e definam quais tipos de ilustração vocês vão. Background, vocês podem usar quantos vocês quiserem, quais vocês quiserem, mas é legal que vocês tenham clareza sobre isso também. Muita gente não gosta muito de usar esses com textura, né? Gosta de usar outros tipos. Então vocês podem usar também gradiente, vocês podem usar alguns padrões mais geométricos ou mais orgânicos, mas definam também quais tipos vocês vão usar. Vocês podem ter 3, 4 tipos e o que eu faço? Eu uso eles vez ou outra e repito para reforçar a minha identidade, tá? Outro elemento é o estilo de fotografia também, né? Que você pode trazer tanto unindo ali nos seus posts, quanto para harmonizar mesmo no seu feed. Então é legal que você busque bastante referência para que fique mais claro que tipo de ilustração você vai usar. Vou dar um exemplo do meu. Eu fiz foto em estúdio com fundo colorido, então eu uso muito essa mescla nos meus posts também, eu gosto bastante. Então, esse padrão ajuda com que as pessoas identifiquem que sou eu. Às vezes, o detalhe da fotografia não é em si como ela foi feita, mas, por exemplo, eu tenho muito branco estourado sempre. Eu tenho sempre
a natureza junto. Então, criem essas associações, tá? Vai ficar mais fácil na hora de deixar o feed mais organizado, na hora de criar link com quem você é e a sua identidade. Eu acabei de falar pra vocês, né? Mas a clareza na identidade, ela se dá por tempo e por repetição. Então, no começo, eu usava vermelho. O vermelho eu mantive até hoje ali no meu feed. Então, repetição. A fonte é a mesma desde sempre. Eu trouxe umas novas? Trouxe, mas a principal é sempre a mesma. Então, quando vocês veem essa fonte sozinha, independente da cor, vocês vão falar: ah, é a fonte do post perfeito, né? Então, é legal que vocês repitam situações para que as pessoas identifiquem que aquilo é de vocês. Ah, eu vou usar 5 backgrounds diferentes. Não tem problema. Só que é legal que eu repita eles para as pessoas entenderem que isso faz parte da minha identidade e não usar uma vez e nunca mais. Aí pode criar uma desconexão. Então, voltando, até agora a gente viu cor, fonte e elementos, tá? Agora a gente vai dar uma pincelada na parte de layout. O layout é a forma com que a gente vai distribuir e arranjar os elementos gráficos num determinado espaço ou superfície, ou seja, como eu vou montar um e-book, como eu vou montar um post, como eu vou montar um cartão digital. Aqui eu trouxe 4 posts de clientes, posts totalmente diferentes em relação à paleta de cor, a estilo de fonte, mas se a gente olhar eles no todo, mesmo que com fontes diferentes, com cores diferentes, vocês vão falar, foi o post perfeito que fez. Por quê? Porque a identidade visual vai muito além de cor e fonte. Eu vou bater na tecla em relação a isso com vocês. Então, se a gente olha esses posts espalhados por aí, vocês vão falar, tem um toque do post perfeito aí, né? Por quê? A gente usa bastante as bordas com respiro, a posição do arroba, ela se repete. Então, a parte de layout, ela é muito forte dentro do post perfeito, que é aquele item que a gente viu lá atrás, né? Então, lembrem-se disso. Vocês podem criar até uma identidade mais diversificada se vocês reforçarem algum desses pontos. Quando eu tenho mais clareza de que tipo de layout eu vou usar, qual um padrão, isso não quer dizer que eu vou usar sempre o mesmo, mas ele tem uma lógica de distribuição e arranjo, como eu mostrei aqueles posts lá para vocês das minhas clientes, né? Então, são posts diferentes, mas a parte de layout, de construção, ela é similar. Então, ali você diz, ó, é o post da fulana, mas quem fez foi o post perfeito. Então, alguns pontos a gente pode ir observando, como eu falei para vocês: posição, proporção, alinhamento, agrupamento e dimensão. Nesses posts aqui que eu comentei com vocês, a gente tem essa lógica de construção. Então, se vocês entrarem no Instagram dessas clientes, vocês vão perceber que ainda assim os posts são diferentes, mas eles têm uma lógica de construção. Vocês podem pegar um e-book dessas clientes, vocês podem pegar banner no YouTube, tudo segue uma lógica, tudo está harmonioso com todas as outras escolhas. Voltando, eu quero que vocês gravem muito essa frase. A clareza na identidade visual, ela se dá por tempo e por repetição. Então, primeiro, não tenham pressa e segundo, insistam, tá? Essa insistência não quer dizer que amanhã você não possa mudar nada, porque é natural, tá? A identidade de vocês vai sofrer evolução. Mas sejam claros nessa mudança. Não deixam com que ela aconteça assim do nada, sem ninguém entender nada. Então sejam bem objetivos, né? E sejam fiéis às escolhas de vocês. Voltando, vimos cor, fonte, elementos, layout e por último, como eu pincelei lá com vocês bem no comecinho, linguagem falada e linguagem visual. Isso a gente vai ver de forma mais detalhada ali na comunidade premium, passando por cada item, vendo exemplo, mas é legal que vocês comecem a pensar e detalhar certinho esses pontos da identidade visual. E isso vai acontecer a partir do momento que vocês começarem a entender o negócio de vocês. A gente está passando por várias mudanças aqui no Post Perfeito, inclusive porque o nosso público mudou um pouco, a forma com que a gente está se comunicando, conversando, então é natural essas mudanças, porque cada vez mais eu estou entendendo o que eu estou fazendo ali, qual é o meu propósito, qual o meu negócio. Então aqui vai minha última sugestão. Anotem essas escolhas de vocês. Eu sei que às vezes fica tudo aqui dentro, mas amanhã, quando eu preciso. Minha última sugestão para a gente encerrar. Anotem todas as escolhas de vocês referentes à identidade visual do negócio. Por quê?
Se amanhã eu me sentir incomodada com alguma coisa, pode ser que eu esteja equivocada. Por exemplo, vou falar assim: ai, Ju, cansei da minha identidade visual, vou mudar a cor. Será que é a cor? Ou será que são os elementos que eu estou usando? Né? Esse combo não tá mais fechando. Muita gente vem falar pra mim assim: ai, Ju, tô sentindo meu perfil infantil. Vamos trocar a cor? Daí eu falo: será que é a cor mesmo? Ou será que é a junção da cor com a fonte, com os elementos? Então, se eu tenho isso registrado, eu consigo ter mais clareza qual ponto está mais fraco para que eu possa ajustar. Eu gosto até de anotar, por exemplo, mês de agosto, que modificações eu fiz. E a partir dali eu vou vendo minha evolução. Então, compare, identifique esses pontos mais fracos e definam estratégias, tá bom? Então, assim, quanto mais você se conhecer, quanto mais paciente você for e mais persistente, sua identidade vai ser reconhecida, não tenha dúvida. Tá bom? Gente, muito obrigada. Aulinha rápida sobre identidade visual, a gente tem muita coisa para conversar. Ali na parte da comunidade premium vai estar bem mais aprofundado sobre cada ponto desse e vários outros, com mais exemplos visuais para que vocês possam entender, para que ajude a definir a identidade de vocês, que eu sei que é um ponto bem complexo assim. Então, eu espero que vocês tenham entendido que identidade visual vai muito além de cor e fonte, são muitos pontos. Então, cada vez que a gente entende e define isso, vai ficando cada vez mais claro e mais incrível e mais com a nossa cara. Tá bom? Gente, um beijo e aproveitem os outros conteúdos.